O novo capítulo do escândalo envolvendo Lulinha, pacotes de dinheiro vivo lacrado, dinheiro atrás do guarda-roupa, descoberta de que o Lulinha também lavava dinheiro, além de tráfico de influência. A coisa só piora. Para Roberta Luxinger e Lulinha, será que o Lulão não está nessa história também? A denúncia que pode tirar Lulinha de Madrid. É isso mesmo. Oswaldo Eustáquio e o advogado Fábio Pagnozzi apresentaram uma denúncia à Fiscalia da Espanha contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, pedindo a verificação da Sinapta SL, empresa que ele abriu em Madrid, se é uma companhia de fachada. A denúncia, assinada em 21 de agosto de 2026, visa também questionar a legalidade da residência de Lulinha na Espanha, vinculada ao seu número de identificação de estrangeiro. O jornalista Oswaldo Eustáquio e o advogado Fábio Pagnozzi, que defende a ex-deputada Carla Zambelli, apresentaram uma denúncia contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, à Fiscalia, o Ministério Público da Espanha. A denúncia, a qual o Oeste teve acesso, foi assinada na sexta-feira 21 e pede que os promotores espanhóis verifiquem se a Sinapta SL, empresa que o filho de Lula abriu em Madrid, é uma companhia de fachada. A coluna, Eustáquio afirmou que o objetivo da denúncia vai além da empresa. Ele quer atingir a permissão de Lulinha para viver na Espanha. Para morar legalmente no país, Lulinha tem um NIE, o número de identificação de estrangeiro, e esse documento estaria atrelado à empresa que ele abriu. O NIE dele aqui na Espanha deve estar vinculado à atividade comercial que ele abriu, afirmou Eustáquio. Atividade comercial que é fantasma, porque a empresa não funciona. Ele conta que a Sinapta foi criada pelo escritório Monerel Meyer Abogados, que depois saiu da sociedade e deixou Lulinha como dono único. Se o Ministério Público Espanhol concluir que a empresa não tem atividade real, argumenta o comunicador, o filho de Lula pode perder a base legal que o autoriza a permanecer no país. A própria denúncia pede que se verifique se a companhia serviu para justificar residência na Espanha. O novo capítulo do escândalo envolvendo Lulinha tem R$300 mil em pacotes de dinheiro vivo lacrado, dinheiro atrás do guarda-roupa e a Roberta Luxinger pagando viagem aérea pro Lulinha. Tudo isso foi revelado pelo Estadão depois que a Polícia Federal deu acesso a mais detalhes sobre as investigações. A defesa do Lulinha agora terá de se explicar. Até agora sempre a mesma história. Ah não, isso é uma interferência eleitoral. Ah não, os vazamentos dessas mensagens são seletivos. Mas explicar que é bom se esse dinheiro é ou não lavado, se houve ou não tráfico de influência, se o Lulinha está ou não envolvido e se o Lulão recebeu algum benefício em decorrência dessas negociatas potencialmente ilícitas do filho, até agora a defesa não explica nada disso. O Estadão conta que em 25 de junho de 2025, o motorista da Roberta Luxinger recolheu R$100 mil e R$200 mil de um terceiro ainda desconhecido. Por enquanto, e ele avisou que os valores estavam em pacotes lacrados. A Roberta mandou 50 pau para a própria consultoria e mais 50 pau para uma agência de viagens. O motorista enviou a foto de um armário e disse: o restante está atrás das roupas, está atrás do armário. Olha, eu já vi muita coisa atrás do armário, mas dinheiro e dinheiro potencialmente ilícito, essa é a primeira vez. Bom, no Brasil dinheiro aparece até dentro da cueca, não é? Bom, naquele mesmo dia a agência pagou também R$2 mil em passagens para a Roberta Luxinger e Lulinha, de Brasília para Congonhas. A Roberta também enviou ao motorista o bilhete eletrônico do voo dos dois. A defesa diz que não está comprovado nada, que os R$300 mil financiaram as passagens e isso não quer dizer que é crime, e é verdade se a gente for pensar que nós não temos ainda a comprovação desses crimes. Mas a lavagem de dinheiro não é só você ter um dinheiro vivo, é você ter um dinheiro vivo sem origem conhecida ou com uma origem
potencialmente ilícita. E tudo leva a crer, todo o desenho até agora está sendo feito desse caso para nós termos uma origem potencialmente ilícita desses valores todos que estão sendo recebidos ou demonstradamente recebidos pela Roberta, recebidos pelo Lulinha e por essa turma toda. Nós podemos estar às voltas com a descoberta de que o Lulinha também lavava dinheiro, além da acusação que está sendo feita a Roberta e também a ele de tráfico de influência. A coisa só piora. Como eu disse, a defesa até agora fica nesse jogo de dizer: ah não, o vazamento foi errado, é um vazamento seletivo, a Polícia Federal é bolsonarista, a Polícia Federal está querendo interferir junto do Mendonça nas eleições para prejudicar o Lula. Enfim, cai quem quer nessa historinha. A verdade é que cada vez nós estamos cavando mais fundo esse escândalo do Lulinha e descobrindo que rolava dinheiro vivo, dinheiro no pacote lacrado, dinheiro atrás da moita, atrás do guarda-roupa, sei lá se atrás da moita também não vai aparecer, e nós precisamos rastrear esse dinheiro, seguir o dinheiro e entender qual é a origem dele. Se não tem origem, a origem foi ilícita, isso pode ser lavagem de dinheiro, além de tráfico de influência, envolvendo Lulinha, Roberta e sabe-se lá, se não envolvendo também o Lulão, porque nós já mostramos em vídeo aqui do canal que chegou a haver marcado pela Roberta e pelo Lulinha uma reunião com o governador do Maranhão, com o Lulão, e um mês depois o Lulão foi lá e entregou 59 bilhões em obras para o Maranhão. Será que o Lulão não está nessa história também? Será que ele, se não está na história, pelo menos não sabia? Ou ele não vai saber mais uma vez de nada do que acontece com o seu filho? Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua inscrição no nosso canal e a gente vai seguir de perto essa história. Que barraco que isso aqui virou, gente. Que coisa impressionante. Eu não vou deixar passar uma. Toda nova informação do escândalo do Lulinha, da Roberta Luxinger, Marcola, do lobismo, da tráfico de influência, eu vou vir aqui ter que gravar um vídeo, porque isso aqui tá sendo bom demais. É a minha alegria durante o dia ver esse governo se derretendo nas mãos do filho do ladrão. Dessa vez envolvendo a Janja. Lulinha xinga a Janja e as conversas estão vazando. Demorou, mas finalmente estamos tendo acesso às conversas de Roberta Luxinger com Lulinha. Mensagens sugerem que sócio de Lulinha criou perfil fake para atacar Janja. Mas isso não é a parte principal. Vamos chegar aqui na conversa em si para você entender. A conversa é essa. Deixa eu te explicar. A Roberta Luxinger, ela ficou muito chateada porque tinha um cara, um tal de Khalil Bittar, né, que estava tentando fazer o que ela faz, que é usar o nome do Lulinha e o prestígio do Lulinha para abrir as portas nos ministérios e roubar o nosso dinheiro. Ela ficou muito indignada. Isso é uma, como é que fala? Concorrência desleal, pode-se dizer. Porque só ela pode fazer isso. Somente a Roberta Luxinger tem o monopólio de roubar usando o nome do Lulinha, já que ele é o chefe da organização do qual ela participa. Então, aqui nessa conversa, ela está relatando para o Lulinha o que estava acontecendo. Ela está falando, olha, tem um cara aí que está usando seu nome para abrir contratos e plataformas na Telebrás. E contando para ele que ela ajudou a desfazer isso daí. Porque, vocês sabem, somente a Roberta e o Lulinha podem usar o nome do Lulinha para roubar. E aí vem a conversa. Típico dele, E ela falando que ele nem ninguém fala por você. Aqui ela ligou lá no presidente da Telebrás para falar isso aqui, ó. Ela mandou avisar que ele, nem o Khalil, nem ninguém fala pelo Lulinha. Que a Janja, inclusive, odeia esse cara que está falando que é sócio do Lulinha. E que se chegar no palácio, ele será persona non grata. Aí ela falou que contou da baixaria que ele criou, perfil fake para falar mal da First. First é a primeira dama, vem de First Lady, primeira dama em inglês. E aí o Lulinha chama a Janja de barraqueira. O negócio é gigante, amado. E é exatamente o que a Alisson faz. O negócio é gigante é o quê? O que eles estavam tentando fazer lá na Telebrás era um negócio gigante, só que ela conseguiu barrar, porque somente eles podem fazer isso. É como facção criminosa, elas dominam um território. Membros de outra facção não podem vir vender drogas num território dominado pela facção. Por exemplo, quem é do PCC não vende droga em área do Comando Vermelho, e vice-versa. Aqui a Roberta Luxinger está dominando o seu curral, que é o dinheiro público brasileiro. Somente ela e o Lulinha podem roubar usando o nome do Lulinha e usando as portas abertas pelo Marcola e pelo Berger. E aí, no meio da conversa, o Lulinha vai e chama a Janja de barraqueira.
E não se importa com o fato de alguém criar perfil fake para ficar atacando a Janja. Lembrando, o Lulinha já chamou em conversas que vazaram, já chamou a Janja de PUTA. Mas tudo bem, esse é o governo do amor, é o governo que veio para proteger as mulheres. Por que a Janja não se defende? Eu acho que depois de ser atacada dessa forma pelo Lulinha, a Janja tinha que se pronunciar publicamente. Falar que é um absurdo um homem branco, cis, hétero, chamar ela de barraqueira. Imagina se fosse qualquer pessoa da direita chamando a Janja de barraqueira. Mas é o filho do marido dela, né? Então ela vai ter que deixar passar. Jorge Messias se recusa a atacar André Mendonça e, com isso, o plano de ataque falha miseravelmente. Mas a grande questão aqui está em você entender os motivos por trás de Lula, do Messias, por trás da Polícia Federal para as ações de cada um nessa trama. Enquanto eu vou te contar isso, eu vou deixar aqui rodando aqui para você assistir o lançamento de candidatura ontem à noite do Jeffrey Checchini e você vai ver quanta gente empolgada para colocar pessoas da direita no Congresso Nacional. Isso aqui vai renovar as suas esperanças, por isso que eu vou deixar rodando enquanto eu te conto essa história. Presta atenção, a Polícia Federal do governo Lula pediu que a Advocacia Geral da União do Messias fosse a justiça contra o ministro André Mendonça que investiga o Lulinha. Quem recebeu esse pedido foi o Jorge Messias, advogado-geral que o próprio Lula indicou para uma vaga do Supremo. E Messias, lembre, foi o primeiro a ser rejeitado em mais de 100 anos de história. Mas o Messias, para nossa surpresa, ele não se alinhou ao governo Lula, não se alinhou à Polícia Federal na tentativa aí de proteger o Lulinha, e Messias disse não. Por que tudo isso, Deltan? Leia aqui comigo a coluna do Estadão para você entender o motivo. E agora eu vou mudar aqui para o Estadão. Deixa eu mostrar aqui mais umas cenas para vocês aqui do lançamento da candidatura. Tava lá a família, a Jéssica, esposa do Jeff, todo mundo por lá. Mas vamos ver agora aqui as razões. Nessa matéria aqui do Estadão, confere aí comigo. Ó. No mês passado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele pediu que a AGU avaliasse adotar medidas para contestar determinações do relator do STF. A exigência de que a corporação envie ao tribunal todas as peças das investigações da Operação Sem Descontos e a obrigação de comunicar ao ministro previamente sobre qualquer afastamento ou substituição dos delegados responsáveis pelo caso. Ou seja, André Mendonça deu decisões para barrar a interferência no caso. E aí, a Polícia Federal queria que a AGU fosse para cima do André Mendonça. O Mendonça mandou a Polícia Federal entregar tudo e avisar antes de trocar qualquer delegado do caso. E a Polícia Federal chamou isso aí de microgestão, ou de interferência na polícia, quando que existe interferência na investigação, gente. E aí, a Polícia Federal do Lula quis brigar na justiça contra o juiz que relata o inquérito que chegou à pessoa do Lulinha e ao gabinete e ao braço direito do presidente da República. O motivo por trás da Polícia Federal do Lula, a gente sabe, né, gente? O inquérito está atingindo o Lula, está atingindo a campanha do Lula como nada mais está. Lula está sangrando. E a Polícia Federal pediu a Messias para colocar um torniquete atacando o Mendonça. Mas veja aqui comigo o que aconteceu. Jorge Messias não aceitou o pedido. A solicitação era absolutamente heterodoxa e sem precedentes, pois seria a primeira vez que a AGU interveniria em uma questão no âmbito criminal. E o motivo da recusa aqui, gente, foi revelado na mesma reportagem. Seria acolher o pedido e recorrer contra Mendonça. O que poderia isso fazer, na visão aí do que eles passam na reportagem? Isso poderia escancarar a porta para nulidades. Ou seja, a atuação da AGU poderia abrir portas para anulação desse caso, do INSS. E o Messias, ele não quer isso nas costas dele, dado o tamanho do caso do INSS. Essa é a versão da reportagem. Quem quer ser conhecido como o cara que causou a nulidade de uma investigação contra descontos indevidos de aposentadoria de idosos, hein? Essa é a tese aqui que a reportagem está lançando. Messias não queria se envolver com isso. Olha, gente, talvez só o ministro Gilmar Mendes e mais ninguém mesmo vá querer ser o responsável pela anulação desse caso. E aqui é bom a gente lembrar, a Lava Jato ela não foi destruída porque alguém provou que os condenados eram inocentes. Não, ela caiu por causa da indústria de nulidades, pelo aproveitamento dessa indústria, pelo sistema para garantir a blindagem dos grandes corruptos. Mas tem um motivo aqui que me parece que é mais profundo e real, tá? Que ninguém te contou e que eu vou te contar. O Mendonça, ele apoiou o Messias quando o Messias foi indicado para o STF. E o Moraes, do outro lado, sabotou o Messias. Então, o Messias tem aliados e tem inimigos poderosos e ele não quis dinamitar uma das suas pontes mais fortes com o STF, que se chama André Mendonça.
E tem ainda a parte que explica por que o Messias não caiu nessa, que agora tá mais aí para uma desculpa oficial do Messias pro Lula e pra PF, mas que tá com cara, como eu te disse, só de desculpa, mas que tá aí na reportagem. Olha aqui comigo o que a coluna escreve e você vai ver, mas tem aí na sua cabeça que isso aqui para mim tá com cara é de desculpe, não razão real. Aliados de Messias que conversaram com a coluna ressaltam que seria impossível aceitar o pedido de Andrei, pois Messias poderia ser acusado de tentativa de obstrução da justiça. A acusação de obstrução poderia atingir o próprio presidente da República, afinal, a relação é instantânea. O Aju é o advogado do presidente da República e teria agido para interferir em um inquérito que tem o próprio filho de Lula entre os alvos. O advogado do presidente entrando no inquérito que investiga o filho do presidente. Um amigo próximo do Messias resumiu isso aqui numa palavra que foi: era uma armadilha. Era uma armadilha. E quem colocou essa armadilha lá? Bora dar uma olhada nas datas? O pedido da Polícia Federal para a AGU saiu no mesmo período das reuniões de Lula com Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. E como escreve a coluna do Estadão, todo mundo sabe que esse trio é contra a indicação do Messias ao Supremo. Você entendeu como tudo fecha? Como toda a conta fecha? E parece aqui o Messias cuidando, mantendo bolas no ar para manter alianças, não apoiar os seus inimigos. E por que então que eu tô chamando isso aí que ele disse de desculpa? Que poderia ser investigado ele e o Lula por obstrução. Gente, porque ninguém sério acredita que o Messias ou o Lula seriam formalmente acusados de obstrução por conta disso. Messias e Lula, eles têm o sistema a favor deles, cuidando das suas costas. Então o Messias ele não quis fazer por conta da dinâmica dele e das relações com o STF. E aí ele inventou a desculpa de que fazer prejudicaria ele e o próprio Lula. O preço da recusa do Messias veio bem rápido, gente. Ele virou alvo de fogo amigo em grupos de WhatsApp de servidores da própria AGU, da Polícia Federal e da magistratura. Já estão imaginando aqui quem são. Não é servidor de carreira da magistratura, não estou falando de juiz, estou falando de ministro. Com um vídeo circulando que o critica justamente por ele não ter atacado o Mendonça. Como vocês veem, gente, tá cheio de aliados de Lula por todo o canto. O que não é novidade para ninguém. Mas é feio ver as pessoas ali, esses aliados do Lula, até na magistratura, atacando o Messias por ele fazer o certo, por ele não atacar o Mendonça. Ou seja, pelo fato de o Messias não ter aceitado se sacrificar suas pontes para salvar o Lulinha, o Messias agora pode acabar queimado com muita gente e perdendo a cadeira que ele queria no STF. Afinal de contas, os seus inimigos do próprio STF vão virar para o Lula e dizer: você vai indicar o Messias que não entrou com o pedido para barrar a investigação contra o Lulinha? Sem certeza aí, Lula. E o Mendonça, gente, ele não recuou. Diante de todo esse imbróglio aí, o Mendonça segue firme. Ele sinalizou que nem reunião com o diretor-geral da PF vai ter. Ele não vai fazer nem reunião para tratar das decisões dele. A Polícia Federal tem que cumprir. Decisão se cumpre. Se o Lula indicar novamente o Messias ao Supremo, quem que vai decidir o futuro dessa indicação é o Senado. Porque é o Senado que sabatina e aprova ministro do Supremo. Assim como as 4 indicações que estão em aberto aí para o presidente da República novo eleito fazer a partir de agora. A mesma casa que julga crime de responsabilidade em ministro e que tem hoje mais de 100 pedidos de impeachment dormindo na gaveta, vai sabatinar os indicados aos ministros. E eu quero estar lá quando esse nome for para votação, quando as indicações vierem. Eu quero estar lá no Senado para tirar esses pedidos de impeachment da gaveta. E se você é do Paraná e você também quer me ver lá, barrando Messias e outros Messias da vida e enfrentando os abusos poderosos, desengavetando o pedido de impeachment, eu quero te pedir que no dia 4 de outubro você vote 300, vote Deltan Dallagnol para o Senado, você vai ganhar um soldado da lei lá no Senado. E se você é de outro estado, manda esse vídeo aqui para alguém que mora no Paraná e que apoia a nossa vaquinha, que apoia a gente, pede aí ajuda para a nossa vaquinha, pede ajuda para a nossa campanha. Eu vou deixar aqui os links importantes aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.